todo mundo conhece Napoleão Bonaparte, uma figura fascinante, né? E muito controversa, um espírito muito evoluído, e que, na opinião de Chico Xavier, dos guias espirituais a quem ele tinha acesso, e dos guias espirituais a quem eu, na minha muito maior limitação, tenho acesso, um missionário que se desviou, um grande gênio do plano sublime, mas muito mais desenvolvido em inteligência do que em sentimento e coração. Quando desceu, se empolgou com o poder. Poder como muita fortuna, com muita beleza, cada um de acordo com o seu nível de problemas e tentações, é muito difícil administrar. Napoleão Bonaparte tinha uma mente prodigiosa. Ele nasceu em 1769, para os curiosos, morreu em 1800, ou desencarnou, faleceu, blá, 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 blá. Ninguém se assuste com o meu palavreado, cada um fique livre para traduzir ao seu modo. Em 1821, antes de completar os seus 52 anos, com 51. Cheque as datas de nascimento e morte, por favor. Napoleão Bonaparte disse assim, olha que coisa machista, horrível, que chega a dar arrepios. Se você tem aquela situação que dá um arrepio na espinha, que machista isso. Mas vou dizer, era século XVIII, início do século XIX, ele devia ser gay enrustido. Deixa eu me vingar aqui, aproveitar que eu posso falar à vontade. Porque também não escondo sobre minha orientação. Então, eu acho que era gay enrustido, não podia dizer na época, mas foi responsável pelo Código Napoleônico de introduzir, ele pediu que introduzissem a descriminalização da homossexualidade. Foi, para a época dele, já um grande vanguardista, deu um jeito de introduzir a descriminalização da homossexualidade. O Código Napoleônico, gente, tem mais de 200 anos isso. Pois bem, ele dizia que as mulheres dormiam 8 horas, os imbecis 6 e os homens 4. Precisava a gente mandar esse cara tomar água de coco, né, que fresquinha, gelada na praia, né? Isso é só para relaxar, a gente precisa de usar humor para assuntos tão sérios. Porque se a gente ficar sem humor em assuntos tão delicados, vai descambar para as pretensões de superioridade ou de verdades absolutas que acontecem nos meios religiosos ou espirituais como o nosso. Mesmo que não seja um religioso convencional, é circunvizinho. As ilusões são parecidas, mas tem doutrina e ilusão também em outros ambientes. Inclusive, como falei, como as academias às vezes são intoxicadas de doutrinas e lavagens cerebrais. A pessoa parece, a gente vê, o cara está falando e o olho fica injetado, né? Não que a pessoa empolgada não possa, em um certo momento, arregalar os olhos, não é? Ficar mais. Mas é aquela pessoa que liga no automático, ela está sempre em transe. Ela está sempre representando uma personagem que ela mesma criou e não percebeu. Obrigado. Napoleão Bonaparte, 1769, 1821, datas, nascimento, morte que eu faço. Muito obrigado. O pessoal dos bastidores. Pode se equivocar mesmo. Já foi corrigido aqui algumas vezes, né? Acontece isso. E com fé em Deus, né? Graças a gente tem internet. Coisa boa, não tinha isso antigamente. A gente tinha que ir para a biblioteca, não achava, ficava pé da vida, para a biblioteca da faculdade, da universidade, não encontrava. Dicionário, palavras. Às vezes, aí eu me lembro de felizmente na parte de dicionários era boa. Então pegava, não encontrei, tem essa palavra, tem. Aí ia para a faculdade, para a biblioteca da universidade, pegava, tinha um que tinha 7, 8 volumes, um dicionário. Aí tá. Eu sabia que tinha essa palavra. Nós que somos apaixonados por português, né? E temos o cuidado, porque trabalhamos com a palavra, precisamos, né, ter esses, né? Temos esses pudores de sempre. Mas voltando a Napoleão Bonaparte, ele participou, ele aproveitou o oportunista político. Ele aproveitou o momento. Ele começou com muito ideal e se enveredou pelo campo do poder. E se coroou. Vocês devem se lembrar que poucas realezas tiveram a honra, era assim no passado, né, de serem coroadas pelo Papa. Porque geralmente era um bispo, um cardeal, alguém do país que representava a Santa Madre Igreja, com todo respeito aos religiosos, à Igreja Católica. Mas voltando ao assunto, Napoleão Bonaparte, essa história é uma situação bem famigerada, porque o famigerado tem um tom pejorativo. Se for falar só célebre, pode ficar só famoso. Mas o famigerado pode ter uma conotaçãozinha um pouco... Vamos deixar o famigerado, então. A famigerada cena de que o Papa, ele já... Poxa, o cara é tão poderoso que o Papa foi em pessoa, ele fez questão. Como tinha poder, trouxe o Papa. O Papa foi lá coroá-lo, ele arrebata a coroa das mãos do Papa e põe sobre sua cabeça. Coragem da pega de fazer... Pega é um palavrãozinho em Sergipe.
Pega é um passarinho. Viu, gente? Pega. Aí, coragem da pega, para não dizer um palavrão, né? Uma coragem da pega desse sujeito de pegar a coroa das mãos do papai, veio eu que vou me coroar. Porque se eu ponho a coroa na minha cabeça, o que é que eu estou dizendo? Eu tiro quando quiser. Foi isso que ele... A mensagem, naquela época, ele estava com esse domínio do marketing no mau sentido. Porque existe o marketing que o dever de publicar o que é do bem. Jesus disse, brilhe vossa luz para que vejam suas obras e assim seja engrandecido e louvado o Pai que está no céu. Jesus mandou que nós fizéssemos isso. Aquela coisa tão humilde, é falso, nem todo mundo. Mas a maior parte está preocupada em parecer santa. Pessoa preocupada em parecer santa, preocupada em parecer humilde, preocupada em parecer isso ou aquilo, não é fraudulenta. É fraudulenta. Quer manipular as pessoas, obter amor e admiração por vias transversas, por vias mentirosas, porque ela não é aquilo. Bem, sigamos. Voltando, então, acho que foi tão extraordinário o Espírito, a presença, com toda a condenação que devemos fazer, a devastação que ele causou na Europa para avançar com o seu império e constituir a era napoleônica. Ele foi um tirano, sem dúvida, isso é indiscutível. Vários autores, inclusive, acham que ele se tornou um dos anticristos, aqueles que trabalham com a interpretação dos textos de Nostradamus. É bem provável que isso esteja certo. Pois bem, mas enquanto ele fazia esse disseminar, ele avançando a decepção, agora o outro, apaixonado na juventude, que era da mesma geração, Beethoven. Beethoven nasceu no meu ano, 200 anos antes, 1770. Beethoven ficou pé da vida, revoltado com Napoleão. Ele foi avançando e destroçando quem se posicionava contra, menos o também famigerado general imbatível russo, senhor Inverno, que destruiu Napoleão Bonaparte e lascou com Hitler, que foi repetir o erro. Graças a Deus. Não é interessante? Hitler repetiu. Gente, a mesma coisa. Resolveu avançar, inverno adentro, e os russos só fizeram recuar, destruindo as cidades para que não houvesse víveres. As tropas não se alimentassem. Mas voltando a Napoleão Bonaparte. Porque, vejam, desenvolvem esses seres. A gente só condena, né? O cara, enquanto ele disseminava, ele saiu distribuindo uma série de ideais franceses no bojo, o sistema médico decimal, eu não vou lembrar de muitos detalhes aqui, mas uma série de padrões universais que nós usamos foram disseminados por Napoleão Bonaparte, inclusive os princípios de direito importantes, né? Mas por meios errados e com intenções erradas, porque ele quis se aproveitar para o propósito maior dele foi engrandecimento de si próprio. E ficou óbvio, né? Um certo dia, eu não sei, gente, se foi em Elba, quando ele primeiro foi preso, ou se foi em Santa Helena, quando foi a derrocada final, onde ele morreu, a ilha de Santa Helena. Sempre assim, o cara era tão perigoso, tem que botar numa ilha no meio do oceano, porque se ele abrisse a boca, ele aparecesse, pronto, lascou tudo. O poder de liderança que esse homem tinha, a energia, isso não se constrói por meio de recursos. Olha, quando você for falar, aí você mova a mão assim, aí bote a voz dessa forma, aí a gravata tem que ser vermelha, porque é a língua... Blá, 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 blá. E o que acontecia com os oradores do passado, gente? Esquece do fundamental, nós somos espírito, energia. E tem uma coisa muito significativa no campo das energias e do espírito. Automaticamente, mas não importando se a pessoa acredita ou não nisso, não importando se a pessoa percebe ou não, se alguém está à frente em termos evolutivos, essa pessoa tem ascendência, ou seja, tem influência maior e pode gerar poder sobre pessoas de nível evolutivo inferior. E nós nem notamos isso acontecendo no dia a dia. Inclusive quando estamos sendo atacados por forças do mal. Porque uma força do mal, como Napoleão Bonaparte, pode ser mais coerente, mais decente, mais corajosa, e são valores morais e evolutivos, do que nós, mornos, como disse Jesus, sede quentes ou frios, eu vomito os mornos. Muito forte isso, né?
Então, voltando, é meio assustador, mas é bom, é realismo. Então, Napoleão Bonaparte, e não sei se isso é histórico mesmo ou lendário, mas garanto a vocês que isso é perfeitamente plausível para quem Napoleão Bonaparte era. Depois de completamente derrotado, voltou, teve o tal do o reinado ao Império de 100 Dias, em 1815, e aí ele foi para Santa Helena e não saiu de lá mais. Tem gente que usa isso como metáfora de inferno. Vai para o Jardim de Santa Helena, o cara diz, provavelmente a origem é essa. Tinha uma pessoa que mandava o marido para o Jardim de Santa Helena, uma senhora estava chateada com o marido desencarnado aparecia, vá para o Jardim de Santa Helena. Eu não sabia o que, achava tão bonitinho mandar para o Jardim de Santa Helena. Aí eu fui procurar saber o que era. É porque uma boa católica não mandava a pessoa para o inferno, mandava para o Jardim de Santa Helena. Então Santa Helena era... Eu acredito que a origem disso seja a tal da ilha de Santa Helena, onde Napoleão Bonaparte se arrebentou. Mas será que era mesmo um inferno? Eu vejo como um purgatório. Ele começou ali a parar para pensar, né? Bem, em Elba ou em Santa Helena, então vem a história. Eu acredito que tenha acontecido e os espíritos me deixaram falar várias vezes em público e eu os ouvi me dizendo, não fale que essa história não é verídica, é uma lenda popular, é uma lenda urbana, ou então aquelas lendas que a gente chama de lenda urbana, mas é pior do que isso. É aquela mentira histórica que é repetida, a gente sabe disso, os historiadores trabalham isso. Então, Napoleão Bonaparte, sendo preso, uma multidão de milhares de pessoas se acumulou, porque ele era odiado pelas multidões, amado e detestado. Então, a multidão dos que estavam felizes com a prisão dele, olhem só, os que o odiavam, acumulou-se uma multidão de milhares. Finalmente pegaram o diabo. A gente não faz ideia do que essas pessoas sofreram para estarem empolgadas. A gente pode achar horrível, mas um genocida foi preso. Muitos perderam familiares, etc., filhos e filhas na guerra, guerras puramente de interesse pessoal. Então, de Napoleão, de instinto de poder, e aí essa multidão começou a vaiar do lado de fora, milhares de pessoas, olhem só. E aí então, ele dentro, sendo preso pelas autoridades presidiárias, vejam só, o que é isso? É uma multidão, aquela coisa, mon general. Ele ainda era tratado, meu general. Em francês é muito dito de forma muito honrosa, né? Naquela época, é multidão, meu general. Mas são várias? Sim, meu general. As autoridades que o estavam prendendo, viu? Sim, meu general. Vaias para quem? Para o senhor, meu general. Aí ele se levantou, foi para a sacada do prédio onde estava, com aquele jeitinho dele, que ficou, vocês viram da época napoleônica, um monte de gente começou a pousar, porque achou bonitinho, né? Que com a mãozinha aqui, vocês veem os quadros a óleo da época, os retratos pintados a óleo, que retratos não existia máquina fotográfica ainda. O daguerreótipo surgiu na década de 1840, não existiam fotografias ainda. Então, os quadros, os retratos, eram quadros a óleo normalmente, e todos os homens começaram a botar a mãozinha aqui, como Napoleão, mas Napoleão botava para segurar a dor da úlcera, que o danado só queria comer carne de frango e ponto final, não comia mais nada. Imagina a pessoa que só come carne, de manhã, de tarde, de noite, e só frango. Pois bem, então ele segurava aqui para apertar da dor da úlcera. Então, ele foi para a sacada com aquela mãozinha dele aqui. Ele era miudinho. A gente vê aquela imagem imponente de Napoleão empinando um cavalo lindo, né? E com a mão para frente, como se estivesse apontando o destino que ele estava definindo para a humanidade. E a gente imagina o cara um tampinha, miudinho. O que é mais impressionante ainda. Porque pessoas de grande presença física, imagina-se uma pessoa grande, né? É um cara imponente, porque, como eu, né, obeso, grande, alto, aquela coisa, eu prefiro ficar sentado. O negócio ficar imponente demais, tem que ter imponente aqui. Então, ele foi para lá, para a sacada. Aqueles edifícios, quero dizer, 2, 3 andares. Lembram daqueles prédios antigos com a sacada? Com aquele parapeito para falar com a multidão? Ele foi lá para fora, a multidão, ele enfrentou a multidão com o olhar, ele não disse uma palavra. Olhou para um lado, deslizou o olhar sobre a multidão e as vaias foram diminuindo até silenciarem de todo, e quando houve silêncio completo, ele voltou e autorizou
ser preso. Quando é que nós vamos, no campo do bem, ter esse nível de coragem, determinação e consistência? Eu sei quem sou. No mínimo, eu sou uma besta e me respeito por eu ser um monstro. Tenha medo de mim se você não me respeita. Não é? Mas a gente vê um monte de gente covarde, gente boazinha, gente falsinha, não tem nem força para ser do mal. E Jesus não gosta dessas pessoas. Jesus não gosta. Preferia a prostituta assumida, o publicano assumido, não aquela pessoa de vida pública que é safada e chora dizendo que é boa, que é inocente, está pensando na família. Não, não. É a assumida. É o malandrão assumido. É o desonesto que sabe que é desonesto. É a pessoa que vai na penitenciária e diz: eu não presto, eu sou criminoso, estou preso porque tem que estar preso mesmo. É essa pessoa. Está errado ser criminoso. Prostituição, na minha opinião, e vai ser difícil me demover dessa opinião, é um vício autodestrutivo. Eu sei que isso é controverso. Autores que dizem que não, que é uma profissão como qualquer outra. Acho que não, é uma profissão que vai desaparecer, como o ambiente militar. A força militar um dia vai desaparecer, nossa senhora, daqui a quantos séculos, né? Mas um dia vai deixar de ser necessário que tenhamos militares. Como nós não teremos varredores de rua, graças a Deus, que as pessoas vão estar ocupadas de outras coisas. Quer trabalhar no serviço braçal? Jardinagem não vai desaparecer. Compreendem? Vou cuidar de um pomar, mas varrer a rua, deixem as máquinas fazerem, etc, etc.